FIV ou gravidez natural? É óbvio que a ideia da FIV, ela só vai surgir a partir do momento que a mulher não estiver conseguindo engravidar de uma forma natural. Aí sim a FIV ela serve para ajudar nesse sentido. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história com a FIV. Não os motivos pelos quais eu escolhi a FIV, porque isso eu já comentei num outro vídeo. Vou deixar aqui depois um card para vocês lembrarem, dar uma olhadinha para vocês entenderem a minha história e o motivo pelo qual eu tomei essa decisão. Bom, o que é a FIV? Para quem não sabe o que é a FIV, ela é a junção, deixa eu até colocar meu sorvetinho aqui do lado, é a junção do óvulo com o esperma fora do útero da mulher. Então, é feita uma coleta dos óvulos e essa coleta ela é feita através de uma sedação totalmente indolor, é uma sedação muito rápida, parecida com aquela de endoscopia, e você fica uns 10 a 15 minutinhos, mais ou menos, durante todo o processo, e a quantidade de óvulos que é retirada, eles chamam de aspiração, pode variar muito, tem vários fatores que influenciam bastante, pode ser que ela consiga ter um óvulo, 2, 3, 4, 8, 12 em apenas uma coleta, e às vezes é necessário fazer mais de uma coleta para conseguir retirar alguns óvulos que sejam ok. Para essa coleta você precisa fazer um preparo, e esse preparo exige algumas medicações, então você precisa delas para que você faça esse preparo para o seu óvulo, para ele ficar num ponto bom, um ponto bacana, e aí de acordo com o ultrassom que você vai fazendo semanalmente, depois quando estiver chegando já mais próximo, ele vai falando, vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã, porque ele vai ver o ponto certo para fazer essa aspiração do óvulo. Depois que você faz a aspiração dos óvulos, você vai para um quarto, você fica lá mais uns 10 minutinhos, e depois você já tem a alta para ir para casa. O médico, ele vai avaliar o seu endométrio, e depois ele vai dizer o momento certo para fazer a coleta do espermatozoide do seu marido. E uma coisa bem interessante que a gente também não sabia, um pouquinho antes da coleta, uns 2 dias antes da coleta, ele pediu para que eu comprasse uma medicação, a azitromicina, depois eu vou deixar o nome aqui para vocês, para que ele tomasse nesse período antes da coleta. Ou seja, tanto para o homem quanto a mulher, é sempre importante quando você toma a decisão de ter filhos, quando você toma uma decisão de forma natural, tratamento, quer que seja, é bom você mudar alguns hábitos alimentares, alguns hábitos que a gente tem também no dia a dia. Quem fuma, procurar evitar de fumar nesse período. Quem come coisas, gorduras em excesso, muito açúcar, o açúcar também ele é muito prejudicial nessa parte também da fecundação. Então tem uma série de coisas que os médicos eles prescrevem pra gente se atentar, procurar ter uma alimentação um pouco mais saudável, ter uma vida um pouco mais regrada, pelo menos nesse momento. Quando ele tomou então essa medicação, só voltando à azitromicina, 2 dias depois nós fomos pro laboratório e ele tinha comentado também uma coisa muito interessante que a gente não sabia. Existe um equipamento chamado Zymote e esse equipamento ele faz uma seleta dos espermatozoides melhores, para que esses melhores eles sejam separados e aí sim eles vão ser fecundados com os óvulos que foram coletados. Então, esse exame, é um aparelho, né, um equipamento, ele é pago também, nada disso é pelo convênio, tá gente? Todo esse tratamento, ele é particular e realmente não é um tratamento barato, é um valor assim relativamente alto e assim, o que dá mais assim, agonia, vamos dizer assim, é que a gente não tem uma certeza de que vai funcionar, de que vai ser certeiro, que vai dar certo, muito pelo contrário, né? 30%, se não me engano, são 30% de chances de dar certo. Então, assim, isso é de acordo com a idade, tá? Conforme a idade vai avançando, essa porcentagem vai diminuindo. Então, é uma chance pequena perante um valor tão alto de investimento. Então, tem essas medicações que são compradas antes de você fazer a coleta, aí depois tem o valor da coleta que você tem que pagar lá no dia que você vai no laboratório, depois tem a coleta do sêmen, né, do esperma, que aí tem esse exame, esse aparelho que chama Zymote, que também é pago à parte, você não precisa fazer com esse equipamento, mas já que você está fazendo um tratamento caro, um tratamento que tem todo um valor monetário e sentimental, emocional, então você fala, puxa vida, né, vamos fazer tudo direito? Vamos pagar também esse exame. Então, é um custo alto, sem você ter essa certeza de que realmente vai funcionar. Eu fiz a coleta dos meus óvulos, só para vocês entenderem o contexto. Eu fiz antes da minha cirurgia. Eu realizei uma cirurgia em julho de 2024, eu comento isso também nos vídeos que eu fiz, depois também vou deixar esse card aqui para vocês saberem. Foi a cirurgia da endometriose e da retirada de uma das trompas. E tirando uma das
das trompas, a outra trompa que fica, ela faz o papel dela também, continua com as suas funções normais. E quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, ao mesmo tempo eu falei, vamos congelar os óvulos? Vamos deixar lá, por segurança, para ficar tudo certo, tudo tranquilo, e nós fizemos esse processo antes da cirurgia. Então essa parte hormonal, essa parte do congelamento, tudo isso foi feito antes da cirurgia. Depois eu fiz a cirurgia, teve todo esse processo que também explico no vídeo, de esperar, tem um tempo, né, até da cicatrização interna, e quando a gente tomou a decisão realmente da FIV, foi feito todo esse processo que eu comentei. A gente marcou a coleta do sêmen, aí sim o André tomou azitromicina 2 dias antes, aí no dia lá da coleta ele fez o Zymote, esse equipamento que seleciona os melhores espermas para que possa ser fecundado com o meu óvulo. Então foi feito o descongelamento do meu óvulo, ele faz a fecundação com o esperma do André, com o sêmen do André. O que eles contabilizam? Para você fazer a transferência, primeiro que você tem que estar, como eu comentei já, você tem que estar com o endométrio perfeito, bonitinho, maravilhoso, para você poder receber o bebezinho e ser mais, assim, um ponto para dar certo, né, para tudo fluir de uma forma muito boa. Só que quando você vai fazer a fecundação, não é que você faz a fecundação do óvulo com o esperma e já vai lá e implanta no útero. Não, não é assim. Ele vai para um local onde ele fica normalmente de 3 a 5 dias. E ele passa por algumas fases até chegar no 5º dia, que o 5º dia eles consideram mais seguro, porque ele já se desenvolveu. Porque esse desenvolvimento vai passando por fases. Então, cada dia, o laboratório mandava uma mensagem, a enfermeira do laboratório mandava uma mensagem, olha, ele tá ok. Existe uma nomenclatura que eles dão, eu vou até me referir como se fosse um embrião, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Do 1º ao 5º dia, ele vai passando por processo, assim, de amadurecimento. Isso não significa que ele vai evoluir de uma forma positiva para ser implantado. E pode ser que ele não evolua. Isso também existe essa possibilidade. Você vê, nada é certo. Nesse processo também é um processo de muita ansiedade, desses 5 dias, porque cada dia a enfermeira do laboratório, da clínica que foi feita essa fecundação, ela vai te passando, vai te dando um feedback, vai te falando essa nomenclatura, vai te dizendo a evolução do embrião, né, vamos referir assim, para que você já comece a sentir, puxa, tá dando tudo certo, tá tudo ok. Aí passou do 3º dia, que o 3º dia também é um dia delicado, que pode ser que ele evolua pro 5º, pode ser que não. No meu caso, a gente tinha 8 óvulos congelados. Então, a ideia era fecundar os 8 óvulos, só que na realidade, no descongelamento dos 8 óvulos, um foi perdido. Isso é super comum de acontecer. Eles já falaram que muitas vezes, quando você vai descongelar, pode ser que alguns se percam, e nesse caso foi um só. Então nós ficamos com 7 óvulos, e aí nós fecundamos os 7 óvulos. Desses 7 óvulos, 4 foram para o 5º dia, então 4 estavam dentro dessa nomenclatura boa para que pudesse ser feita essa implantação, sendo que um deles estava com a nota AA, se não me engano, o outro acho que era BB, o outro era BC e o outro era CB, acho que era alguma coisa assim, eu não tenho muita certeza, mas depois eu coloco aqui para vocês. E os outros, eles não seguiram, não evoluíram para fecundação. Então o que nós fizemos? Nós conversamos com o médico, nós pegamos o melhor de todos, que era esse AA, e o médico até comentou comigo, ele falou assim, porque tem algumas pessoas que vão fazer FIV e elas já optam por implantar 2 embriões, porque às vezes pode ser que não dê certo um, pode ser que dê certo o outro, ou então pode ser que os 2 fluam e aí venham gêmeos, tudo pode acontecer. Isso também tem a ver com a idade, tá, gente? Conforme a idade vai avançando, eles permitem que vocês coloquem, quando você é mais nova, seria um óvulo não, desculpa, um embrião. E quando você vai no decorrer da idade, são 2, só que isso não é um fator determinante para o médico definir se vai ser um ou se serão 2 embriões. Por exemplo, no meu caso, ele optou, a gente até pensou, puxa vida, né, será que a gente já coloca 2 de uma vez e aí, sei lá, né, pode ser que dê certo, se não der certo um, dá certo o outro, mas também a gente pensou, meu Deus, já pensou se os 2 derem certo e vierem gêmeos? Uau, né? Mas aí o médico comentou comigo no dia, assim, no dia mesmo que nós fomos fazer a implantação, a gente já tinha conversado sobre isso antes, ele falou, não recomendo que você coloque os 2 embriões, eu acho que no seu caso o ideal seria um realmente, por conta da sua estrutura, por você ser magrinha, por você ser pequena, nesse sentido de magra mesmo. Se colocasse 2, teria grandes chances de ter um aborto ou um parto prematuro, então seria um risco muito grande. Ele falou, vamos colocar um que é mais seguro para você.
Então, maravilha. Aí nós fomos lá, tava numa ansiedade, gente, pensa, um dia antes eu não conseguia nem dormir direito. Eu ficava só pensando, falava, ai meu Deus, me ajuda. Por quê? Porque tem essa questão de você não ter uma garantia, de você não ter uma certeza. Você paga um valor alto, você paga um valor caro, e não é só a parte financeira. Tem toda essa parte emocional, tem todo esse preparo, tem todo esse desgaste, sabe? Que você aposta todas as suas fichas nisso. Eu não conseguia nem dormir direito, mas enfim. Nós fomos lá para a clínica, a gente conversou com o médico, eles foram maravilhosos, maravilhosos. Depois, se vocês tiverem interesse, eu passo qual foi a clínica que eu fiz, eu passo os valores para quem também tiver interesse em saber. O contato do médico, foi uma equipe maravilhosa, realmente, que me tranquilizou muito. Eles foram muito carinhosos, muito acolhedores. Aí no dia, nós fomos lá. Aí o André até conseguiu gravar um pouquinho, eles mostraram pra gente o embrião, aí tem todo aquele preparo que você vai, tipo, numa maca mesmo, né? Eles te levam até uma sala, tem um monitor que a gente foi acompanhando todo o processo lá. Quando eles passam também o embrião já pro instrumento que vai ser implantado, então tem toda aquela coisa assim que você fala, ai meu Deus, e aí você vai acompanhando tudo pelas imagens ali do monitor. Então foi uma coisa assim muito, sabe, que você sai de lá e fala, ai meu Deus, né, uma emoção assim muito grande, uma expectativa muito grande, uma ansiedade. Depois quando você sai lá da salinha que eles fizeram a implantação, você fica deitada ainda por uns minutinhos, que a gente tem aquela sensação, ai, se levantar vai sair tudo. Não, o ideal realmente não é que vai sair, já foi implantado, mas a gente tem esse medo, a gente fica com aquela coisa assim dentro da gente. Eu permaneci por uns 15 minutos, 20 minutos deitada, que eles comentaram, e o ideal é ficar com as pernas assim, sabe, dobradas, deitada com as pernas dobradas. Eu não sabia disso também. Aí eu fiquei lá, eles colocam você como se fosse um quarto, você fica assim deitadinha por uns 15, 20 minutos com a perna assim. Qual foi a recomendação do pós? O pós é assim, final de semana, sessão Netflix, fica deitada 24 horas depois do procedimento, você toma banho antes do procedimento, depois você não toma banho, você fica deitada direto por essas 24 horas. Levantar assim, você senta na cama para você comer, se precisar levantar para ir ao banheiro, você vai no banheiro, volta e deita. E fica nessa posição deitadinha com as pernas assim encolhidinhas, próximo da barriga, sabe? Então foi dessa forma que nós ficamos. Depois do que passa esse período de 24 horas, aí começam outras medicações que é para o que tá lá fluir e permanecer. Então tem essas medicações para segurar o bebê. Só que tudo isso a gente não sabia ainda se tinha dado certo ou não, obviamente, né? Que você vai fazer o teste de gravidez alguns dias depois, se não me engano são 9 dias depois, que aí você faz o beta. Então ele já deixa o pedido prescrito para você realizar o beta. Depois ele deixa 2 pedidos, você faz e aí depois de acho que 3, 4 dias você faz novamente. Só que nesse meio tempo eu tava acompanhando também o estrógeno e a progesterona. Eu tava tomando o estrogênio e progesterona para realmente aumentar. A tendência era manter um pico mais alto mesmo, que isso é fundamental nesse momento. Então eu fui acompanhando através de exames de sangue toda semana para saber se realmente estava aumentando, para ele conseguir dosar. Tipo, precisa tomar um pouquinho mais? Não, tá ok. Então a gente foi seguindo dessa forma, um acompanhamento muito de pertinho com o médico. Foi assim, fantástico, foi excepcional. E, inclusive também me tranquilizando nesse período, né? Porque que mãe que faz uma FIV que não fica ansiosa para logo poder ter o resultado e saber se deu certo ou não. Então foi assim que eu gravei aquele outro vídeo surpresa pro André, porque depois de 9 dias nós fizemos o beta, e justamente no momento que nós fomos, porque é super rápido que o beta sai, né? E justamente no momento que nós fomos, eles comentaram que, acho que tinha ido já de tarde, já no final do dia, e ela falou, acho que vai ficar pronto só no dia seguinte, mas no dia seguinte já era sábado, acho que não ia dar certo, ou eu tinha feito no sábado, só ia ficar pronto na segunda. Eu, ai meu Deus, eu vou ter que esperar esses 2 dias, não acredito, né? Falei, tá bom, vamos lá. E era um carnaval. Ela falou que não ia sair no dia seguinte, mas eu, super curiosa, não saía de lá, né, do aplicativo. Falei, meu Deus, deixa eu ver, vai que eles tenham resolvido colocar, né, subir o resultado lá pro aplicativo, vamos torcer. Nada desse bendito resultado sair. Aí no dia seguinte, eu logo cedinho, não consegui nem dormir direito. Eu fui lá, peguei, olhei e o resultado tinha saído. E eu tava na sala e o André tava dormindo no quarto, que foi muito cedinho que eu acordei. E foi no momento que eu gravei esse primeiro vídeo que tá aqui no YouTube. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, foi a revelação da gravidez pro André. Eu tava numa ansiedade, eu tava numa coisa que eu falei, meu Deus, deu certo!
Então, assim, é isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu quis compartilhar o que é a FIV, quais são os processos da FIV, e a gente realmente precisa ter um preparo emocional muito grande, porque é uma ansiedade nesse momento, tem toda essa parte hormonal também que mexe muito com a gente. Eu tinha até tomado uma injeção também, bem antes, para um preparo por conta da endometriose, que eu fiz a cirurgia da endometriose, mas tinha uma outra, eu ainda tenho endometriose no intestino, eu acabei não operando para essa parte, então eu tomei uma injeção também, para poder preparar antes, e a enfermeira lá na clínica, né, desse meu médico até brincou com o André, falou, olha, se ela quiser matar você, você só sai correndo, porque isso faz parte, porque mexe muito com a mulher, os hormônios ficam ali a mil, e ela começa a ter vários sintomas e tudo mais, mas graças a Deus eu não tive nenhum tipo de efeito colateral com essa medicação, mas pensa só, a quantidade de remédios, de injeções e tudo mais que a mulher precisa tomar para todo esse preparo, pro antes, pro durante e o depois também, até o terceiro mês, que tem uma série de medicações aí também para segurar o bebê. Então é uma loucura, é uma explosão de sentimentos, de emoções, é uma loucura mesmo. Mas assim, eu quero dizer que valeu muito a pena, mesmo não tendo essa certeza se ia dar certo ou não, a gente quis seguir, eu acreditei muito que ia dar certo, eu fiz tudo certinho, por isso que é importante, gente, vocês seguirem ali à risca tudo que o médico falar, porque às vezes você fala assim, ai que bobagem, não vou fazer isso, talvez seja bobagem, mas que pode fazer diferença, doce nesse comecinho, quando você tá se preparando pra gestação, porque eu sou muito formiga, eu sempre amei comer muito doce, né, inclusive eu tô aqui falando com vocês, ó, e com o meu sorvetinho, com a calda, que ele já tá todo derretido, mas eu amo doce, e agora que já passou tudo, e eu fui liberada e tudo mais, eu tô comendo meus docinhos de novo, só que antes o médico falou, olha, evita, né, evita comer doce, porque o açúcar, ele tem uma propriedade que não é muito legal, tal, então assim, evita nesse começo. Então, sigam direitinho, sigam a risca ali, por mais que vocês acham que seja bobagem, se vocês estão investindo, que é um valor alto, né, um investimento alto financeiro, psicológico, tem toda essa parte, sigam direitinho. Ah, e se ele falar para você comer tal coisa, come, se ele falar para você evitar determinadas coisas, evitem. Atividade física também tive que abrir mão por um período, exatamente por conta disso. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, sabe? Eu tive que fazer um preparo também de vitaminas antes. Então é isso, se você se propõe a fazer uma coisa, faça direito. Faça direito que o resultado tende a ser positivo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre a FIV é isso. Desejo muita sorte para quem estiver nesse processo, para que vocês sigam realmente com muita fé e que tudo dê muito certo na vida de vocês. Não desistam, porque, como eu comentei também já nos outros vídeos, eu tentei por algumas vezes, não a FIV, mas assim, até então não sabia o que eu tinha, não sabia nem que eu precisava operar depois que eu descobri. Não desistam se for um sonho. Se é o sonho de vocês, persistam. Uma hora vai dar certo. Confiem, tenham fé. Eu desejo muito sucesso nessa trajetória, muito carinho, muito amor para vocês, muita paciência para vocês, para quem tá do lado de vocês, porque a gente sabe que é uma fase bem delicada, mas que tudo passa e depois tudo dá certo e aí é só comemorar. E compartilhem esse vídeo com alguma amiga, com irmã, prima, alguém que também está passando por isso, alguém que não sabe o que é a FIV, quer entender o que é a FIV. Se quiser saber sobre valores também, como eu comentei, podem me perguntar, deixem aqui nos comentários que eu vou responder as dúvidas de vocês também. Quem não tiver inscrito no canal, também aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho. Gente, mais uma vez, sucesso, muito boa sorte para todos vocês e vai dar tudo certo. Acreditem, tenham fé. Beijo!